Graça e paz. Você é uma pessoa escolhida pelo reino dos céus? Neste episódio compreenderemos um dos significados para o termo escolhidos, no Segundo Testamento. Não perca nenhum detalhe, acompanhe até o final. Em Mateus 22, de 1 a 14, Jesus nos conta a parábola das bodas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Na parábola das bodas, o rei chamou muitas pessoas para irem ao banquete de celebração de seu filho. O banquete era farto em alimentos, mas elas não quiseram ir, pois preferiram cuidar de assuntos pessoais. Alguns que foram convidados inclusive assassinaram os servos enviados pelo rei, que representavam o anfitrião. Perceba, as recusas e os assassinatos eram uma rebelião contra o rei. A mensagem era de que o rei não era importante, ele devia ser ignorado ou mesmo morrer. Pessoas oportunistas também não são escolhidas pelo reino, como aquela que estava sem as vestes nupciais, entregues aos convidados pelos servos do rei no ato do convite. Todas essas pessoas não foram dignas de estarem à mesa com o rei, pois são pessoas que só almejam vantagens para si, de alguma forma, e a qualquer custo. Quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a esse rei, ele quer dizer que o reino dos céus tem um grande banquete de celebração que espera por pessoas escolhidas, aquelas que são dignas de estarem à mesa do Senhor. O que significa o termo escolhidas nessa parábola? O que Jesus quer dizer com as palavras: muitos são chamados, mas poucos, escolhidos? Em grego, a palavra escolhidas é ekletos, e significa selecionadas. Conforme a parábola de Jesus, o reino do céu seleciona ou elege muitas pessoas. Ele convida muitas pessoas para estarem presentes em sua mesa. A diferença entre as pessoas escolhidas e as pessoas não escolhidas pelo reino está na aceitação do convite. Esse é o significado profundo que Jesus nos ensina com esta parábola. Jesus utiliza um provérbio considerado antigo entre os judeus, para dizer que Deus chama os pecadores em geral para receberem sua salvação, mas ao mesmo tempo o ser humano é responsável por sua própria rejeição. Ao rejeitar o convite, o ser humano não aceita o reino dos céus, como aquelas pessoas que não aceitaram o convite do rei. Há pessoas que preferem cumprir seus próprios interesses, preferem estar indiferentes ao convite que o reino dos céus faz. Se rebelam contra ele, e fazem suposta justiça com as próprias mãos, ou tentam ser oportunistas, tentam se infiltrar, e assim se afastam de Deus. No reino do céu só há lugar para pessoas que aceitam genuinamente o convite de Deus. Aceitar quer dizer concordar com os termos do reino, e agir adequadamente conforme eles. Como sugere a parábola, os que rejeitam ao convite, estão distantes do reino dos céus, ou estarão em trevas, onde há choro e ranger de dentes. De fato, Jesus já falara da rejeição do reino dos céus em uma passagem anterior, em Mateus 21, 42 e 43, quando ele diz que Israel rejeitou a pedra angular do Senhor, que é o próprio Jesus. Assim, em estado de rejeição,
O reino de Deus será tirado de Israel e entregue a um povo que produza frutos, frequentemente associado a gentios, aqueles que não constituíam a nação judaica, e eram vistos como pagãos e estrangeiros, ainda que muitos tivessem se convertido ao judaísmo, e mesmo ao cristianismo nascente. A mensagem de Jesus é que o reino de Deus não seria restrito aos judeus, o povo escolhido por Deus, e que rejeitou Jesus. O reino dos céus estaria aberto a todas as pessoas, como de fato está, independentemente da origem étnica das pessoas. O reino dos céus anseia por pessoas que sirvam ao Senhor, que aceitam o seu convite, e que desfrutam abundantemente do que ele tem a oferecer, porque tudo que é ofertado pelo reino dos céus é bom para nossas vidas. Na parábola das bodas, as pessoas escolhidas se fartaram com o banquete, simplesmente porque aceitaram ao convite. O único modo de ser uma pessoa escolhida pelo reino dos céus é aceitar o maior e melhor convite já feito na história: aceitar a Jesus, o Cristo. O próprio Senhor Jesus já disse, em João 10:9, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pasto. Em João 11:25, Jesus também diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Jesus nos diz que precisamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Ele é o convite do reino dos céus para nós. Quem aceita esse convite e age conforme os seus termos, tem a vida eterna e não entra em juízo. Assim, sabendo que ser uma pessoa escolhida é ser alguém que aceita o convite, você é uma pessoa escolhida pelo reino dos céus? Já aceitou Jesus em sua vida? Age conforme ele nos ensina na palavra de Deus? O reino dos céus anseia profundamente por ter você à sua mesa. Deus abençoe você e sua família.